Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos cobrir os dons do Espírito Santo. Na verdade, quando eu começar a aula, eu vou passar uma pequena revisão da metade do curso. Nós já chegamos à metade do curso, passou rápido. Mas antes de falar sobre os dons do Espírito Santo, eu vou improvisar um pouco, eu vou ter que trabalhar algumas outras analogias, porque eu não acho que realmente a bateria vai dar para todos os charts. Então, eu vou começar sem. Quando chegar na hora dos dons específicos, eu coloco na apresentação. Porque antes de falar sobre os dons do Espírito Santo, eu queria que nós refletíssemos um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Ou o que é o Espírito Santo. Fala-se muito, né? Não, o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Como é que você definiria o Espírito Santo? Se alguém que não é... Tudo bem? Se alguém que não é cristão, vou dizer até cristão, expandir para os cristãos, perguntar, ouvi falar que tem esse negócio de Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu consigo entender, Deus Filho é Jesus, não é? Deus Pai é o Pai. Mas quem é o Espírito Santo? O que vocês responderiam? Terceira pessoa, Santíssima Trindade. Veja bem, ele já te falou isso, né? Ele já começou dizendo, ouvi dizer que existe a Trindade, tem três. São três deuses, mas quem é o Espírito Santo? Não, Deus só, né? O Espírito Santo é um verdadeiro Deus, é um só Deus, um Pai. É um só Deus, mas quem é o Espírito? Para quê? Para que Espírito Santo? Se é um só Deus, é Deus. Eu falo, Deus me ajuda, graças a Deus, né? Então, que Jesus Deus deixou para representar ele aqui? Jesus deixou para representá-lo no mundo. Que mandou. Mas vamos lá, gente. Vamos começar a esquentar os tambores aqui. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo? O Pentecostes não desceu o Espírito Santo. Pentecostes desceu o Espírito Santo. Um ato histórico. Sim. Continuamos sem saber quem é o Espírito Santo. Eu imaginei como se fosse Jesus que viveu como homem, aí quando ele ressuscitou e foi ao céu, ele se tornou o Espírito Quando ele Santo. volta na forma do Espírito Santo. Jesus se Ele tornou e volta no Espírito Santo. Então, o Não, Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Sim. Sim. É a luz divina. Nós temos três pessoas, uma natureza. Ah, Deus Pai não é Deus Filho, não é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não foi a reencarnação de Jesus. Eu gosto dessas perguntas, que parecem perguntas básicas, mas às vezes a gente não se toca de como, às vezes, o óbvio é o mais difícil. Eu tenho certeza que vocês conseguem dar explicações de coisas muito mais complexas da nossa fé. Mas eu estou voltando assim à base mesmo. Quem é o Espírito Santo? Jesus quando subiu, ascendeu, né? Ele fala, eu vou, mas fiquem calmos, né? Que eu vou deixar o Consolador. Isso. Quando que o Espírito Santo apareceu? Desde quando que o Espírito Santo existe? Desde sempre. Desde sempre. Já em Gênesis falava, e o Espírito de Deus andava sobre as águas, né? Antes de Jesus? Sim. Não. Antes de Jesus? Não, ele está junto com Jesus, um só. Em Gênesis ele fala, nós criamos. Nós, Elohim, plural, nós criamos. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo existiam desde sempre. Se você pensar da estrutura do nosso credo, você fala que o Deus Filho vem do Deus Pai, o Espírito Santo vem do Deus Pai e Deus Filho. Você pode ter uma sensação de tempo, mas Deus é atemporal. Tempo não existe para Deus. Né? Tempo é um conceito humano. Deus esteve ontem, está hoje e está amanhã ao mesmo tempo. Por isso que ele sabe o nosso destino. Por isso que ele é onipresente, que ele está presente sempre. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E ele é onisciente, ele sabe de tudo. Por quê? Porque para ele, o dia da nossa morte está acontecendo agora.
Assim como o nosso dia hoje está acontecendo agora. Tempo é uma construção humana. Então, quando você pensa, quando Deus, pegar a dica de, quando Deus ascendeu, o que ele diz aos apóstolos? Será que? Quando Jesus ascendeu, o que ele falou aos apóstolos? Vocês acabaram de falar. Não se preocupar. Não se Isso, preocupar que ele deixar iria enviar o O Consolador. Não, mas ele também falou, não vos afastei da cidade, porque vou enviar o Consolador. Fique em oração, não vos afastei da cidade, porque vou enviar o Consolador. O que é Jesus fazendo ali? Jesus ali começou a nos ensinar como é que nós recebemos o Espírito Santo. Como é que ele ensinou aos apóstolos a receber o Espírito Santo? Oração. em oração. Fiquem em oração. Mas e o fique na cidade? Porque eles todos iriam receber. O fique na cidade, aí você tem teólogos que vão te dar a posição de que o fique na cidade é fique na fé. Fique onde você está. Não saia, não perca a fé. Não se afaste. Mas ali, fisicamente, ele queria que todos recebessem o Espírito Santo juntos no cenáculo. Então ele falou, fiquem juntos com Maria, né, em oração. Então a primeira mensagem de Jesus, para você receber o Espírito Santo, um dos caminhos é a oração. Agora, aonde está o Espírito Santo? Perguntas difíceis, né? Perguntas simples, mas perguntas difíceis. Onde é que está o Espírito Santo? Em todos os lugares. Eu vou começar a levar a Vanusa ao desespero, porque eu vou começar a escrever no quadro. Esse é o momento que ele, pelo amor de Deus, não faz isso. Coitado. Mas é assim. E aí eu vou... Perdoe minha capacidade de desenhar, porque ela não existe. Então eu vou trabalhar um exemplo aqui. Imaginem um mar com canoas. Canoas. Senhoras e senhores. Que canoa bacana. Canoas, são canoas. Não, isso é mar ou é canoa? São as canoas. Ah, O mar é o quadro todo. Tá. Vem comigo, trabalha comigo. Trabalha comigo. Tava assim, Hã? mas- Vamos lá, trabalha comigo. O mar é as canoas. Essas canoas, Miró. essas canoas são de criaturas de Deus. Se eu digo que são criaturas de Deus, o que eles não têm? O batismo. Na medida que você é batizado, você passa a ser filho de Deus. Aí, alguns deles são batizados. Recebem a cruz. Começa a jornada. São alimentados pelo Espírito Santo. Se eles não trabalharem isso, quando houver o sopro, as canoas vão se movimentar? Não. Não há crescimento. Não há desenvolvimento na fé. Aí eles começam um processo de formação catequética. Eles começam a entender melhor os conceitos da igreja, eles começam então a receber infusões do Espírito Santo, eles começam a se desenvolver através do intelecto e informação. Vão à missa, aqui e ali, ou às vezes, começam a entender o que é pecado, o que não é pecado. E aí, começa então a aparecer as velas. Aí começa uma vida de oração. Começa uma vida de oração. No que começa a vida de oração, eles começam a sentir mais a presença do Espírito Santo. Até um ponto em que eles têm toda a velha capacidade de se transformar pelo alimento do Espírito Santo. Então,
no momento que houver o sopro, eles começam e aceleram na sua jornada de fé, no seu caminho de santificação. Porque lembra, Deus não nos disse: vocês foram criados para me amar e serem salvos. Não. Ser salvo é o mínimo esperado. Vocês foram criados para me amar e serem santos. Então, o objetivo aqui não é fazer o mínimo para conseguir o purgatório. O objetivo é tentar se santificar. Andar no seu caminho de santificação. Que é muito mais do que simplesmente não vou pecar. Porque quando você começa a se movimentar, aqui vem algumas partes interessantes também. No que você começa a se movimentar, você cria um movimento na água. E aquele movimento, às vezes, começa a puxar alguns barquinhos para frente, pelo testemunho. E algumas daqueles barquinhos podem, mais tarde até, decidir seguir seu exemplo. Então, sem notar, pelo testemunho, vocês começam a puxar outros barquinhos na sua jornada. Ide, evangelize, através do seu testemunho. Como evangelizadores, a preocupação é, se você forçar muito a barra, eu vou até usar esse termo, forçar a barra, você tentar pegar alguém e dizer, você tem que ser católico, você tem que... O que acontece? O que acontece? A física aqui, se alguém já brincou de barquinho, se o vento está jogando desse lado, você pegar a corda e puxar esse barquinho, o que vai acontecer com a vela? Na verdade, ela vai frear o barco. Ou seja, ao forçar demais, você pode retardar o processo daquela pessoa se desenvolver na fé e querer buscar. Então é importante nós entendamos que na nossa função é evangelizar, porém, quem transforma e converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder de Deus que atua nas nossas vidas. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Teve um exemplo que o Léo trouxe aqui de um amigo dele que estava com a filha para falecer, e aí ele estava falando que ele conversou com esse amigo e que ele disse que o amigo tinha que impor a filha que morava com ele, não sei o quê. E aí você meio que balançou a cabeça concordando, aí agora você falou isso. Ele estava morrendo, veja bem, ela estava morrendo. Ali não era questão de virar católico cristão, aquilo era questão de ter salvação. Então você estava falando só do batismo. Ali, do batismo, do batismo. Para que ela fosse batizada, para que ela pudesse receber a unção dos enfermos. Certo. E aí tem uma oportunidade, através da misericórdia divina, de ser salva. A nossa igreja, a nossa fé, ela acredita que o caminho da salvação tem uma fórmula que nos foi passada por Jesus Cristo e foi inspirado pelo Espírito Santo através do magistério da tradição. Mas nunca ninguém disse, se você fizer X, você vai para o inferno. Não há nenhuma revelação nesse sentido. Só existem revelações de como ser salvo. Então a verdade é que ninguém sabe o que define alguém para o inferno. Sabe-se, porém, que estatisticamente falando, as portas do inferno são estradas largas e a porta do céu é estreita. E sabe que existe o caminho para a salvação. Mas existe a misericórdia divina. A decisão vai ser de Deus no momento do julgamento daquela pessoa. Então nós, como cristãos ou católicos, não podemos afirmar, você vai para o inferno. Isso não existe dentro da nossa fé. Existe, porém, o caminho da salvação passa através dos sacramentos. E aí nós temos os mandamentos, né? Temos as virtudes, falamos aqui sobre todos esses aspectos, tá? Então, o importante é que
Até bonitinho, viu? Tô me esforçando aqui também, Eu velho. também acho, olha. É. Caramba. Agora arrebentei, eu sei. Mas o importante é que nesse processo em que vocês vão dando testemunho, e até um com os outros, né? Dentro da comunidade, dentro da igreja, existe o quê? Existe uma transferência de informação. Né? Você está passando informação. Informação através de intelecto, palavras, ensinamentos, informação através de testemunho e atitudes. Porém, se essa informação for passada da forma errada, se essa informação for passada, Presa Nova, se essa informação for passada da forma errada, o que acontece? A pessoa recebeu essa informação, mas não houve formação. Qual é o nosso objetivo aqui? É garantir que vocês recebam os dois. Porque senão a aula seria somente, está aqui um monte de charts, está aqui a informação, lê o material. Então quando nós buscamos criar exemplos, fazer brincadeiras, fazer reflexões, fazer perguntas, gerar participação, pegar testemunho, é porque tudo isso faz parte da formação. Porém, voltando ao Espírito Santo, a igreja visível, que é a nossa igreja católica, tem como cabeça quem? Quem é a cabeça do corpo místico de Cristo? Cristo. Quem é o corpo? A igreja, os membros. Por que precisa de um corpo? Pra sustentar. Porque existe é a estrutura de formação. Né? É a estrutura que vem comunicando, através do magistério, a revelação divina. Mas a necessidade da comunidade, a importância da comunidade é muito maior do que simplesmente ter um corpo físico. É porque você só aprende quando você opera fora da sua zona de conforto. É aí que você cresce. Então, se você tentar desenvolver a sua fé operando com pessoas que você ama, você desenvolver a caridade com alguém que você já ama, tem valor? Tem. Mas você realmente está desenvolvendo caridade? Não, ela já existe. Para você ter paciência, todas as características que nós pedimos, compromisso com amor ao próximo, você só consegue operar se você estiver lidando com pessoas que você não conhece. Se você estiver em situações que você não tem controle. E quando expostas a essa situação, é a sua reação que vai te mostrar aonde você está nesse caminho de crescimento de fé. Mas eu tenho uma observação. Muitas vezes a gente no dia a dia, a gente banaliza e não dedica essa atenção e esse carinho a quem está mais próximo da gente. Também é um grande erro. A rotina, Isso é né? muito comum. Então, por que eu falo isso? Quem aqui hoje participa de alguma pastoral? Sem querer fazer a comparação. Neste momento do ano passado, 7 das 8 pessoas já participavam em pastorais. Por quê? Já tinham entendido que parte dessa formação vem através de você se doar à comunidade, mas também através de viver a comunidade. Então, eu vou pedir 2 favores. Primeiro, considerem seriamente se unir a uma das pastorais. Porque existe muito aprendizado ao você doar o seu talento. Segundo, eu vou pedir para a Mainara e para o Léo, se eu puder abusar um pouquinho de vocês. Vocês podiam obter uma lista de todas as pastorais e dos responsáveis pelas pastorais na igreja, para na aula que vem explicar para todo mundo as pastorais, o que elas fazem e como é que poderia ajudar? Tá? Então isso é importante. O outro ponto que eu queria fazer, voltando ao Espírito Santo, é que quando você pensa na cabeça de Cristo e no corpo de Cristo, é o quê? É a alma de Cristo se conectando à alma de cada membro da igreja.
esta conexão é o Espírito Santo. É o amor do Pai, é o amor do Filho. É este amor que nos alimenta para o nosso crescimento pessoal. Daí, os dons do Espírito Santo. E nos alimenta para a edificação da igreja. Daí, os carismas do Espírito Santo. E com isso, nós entramos na aula dos dons e do Espírito Santo. Tudo bem? Pô, não foi tão mal não, né? Não. Tirando a canoa no início ali. É porque era um traço, né, Manu? Não era só Uma um coisa pau flutuando. meio miró, meio... É uma jangada. É, isso. Mas a Bom, jangada né? é mais. Tá bom, não. Ele se recuperou. Com um pontinho. Vamos lá, me conectar. Gente, tudo bem até então? Nossa jornada até agora. Não vimos quase nada. Nós começamos com a introdução de OCIA, falamos sobre as raízes históricas desse programa, falamos sobre o significado teológico da formação a partir do Vaticano II e por que foi restabelecido, voltamos a raízes históricas, que no início levava 3 anos e depois parou porque não havia batizado de criança, só de adulto, e quando o batizado começou a haver a partir do Edito de Milão, de Constantino, então, e a partir do Teodósio, que a Igreja Católica virou a religião oficial do Império Romano, os batismos de crianças começaram, então o CIA perdeu sentido, perdeu força, voltou com o Vaticano II. Fases e ritos, falando das fases dos ritos, cada um detalhe, lideranças pastorais, reflexão, compromisso. A partir daí, começamos a falar sobre as crenças fundamentais da fé católica, passamos pela hierarquia da igreja, falamos quantos papas, quantos bispos, cardeais, conversamos sobre essa estrutura, os religiosos, 650 mil religiosos entre homens e mulheres, as crenças fundamentais, são todas as crenças fundamentais que são a base do nosso entendimento, dos nossos mistérios de fé. Falamos sobre os 4 credos, tivemos um foco maior no credo de Nicena e do de Nicena Constantinopolitano. Falando da importância da vida em comunidade. Vamos falar em comunidade várias vezes nas aulas todas. Mas falamos também nesse momento que a nossa fé é construída de ofícios e obras. Lembra desse termo? Obras e ofícios? Onde o ofício é o que nós estamos fazendo agora. Desenvolvendo, aprendendo, desenvolvendo conhecimento. E as obras é colocar isso em prática. Então, se doar à comunidade faz parte da obra. Não há crescimento sem obra. A fé sem obra é vã. Então, atenção a esse ponto e a importância. Falamos então sobre os mistérios centrais da fé e vamos falar sobre um dos dons ajuda essa questão do mistério da fé. Passamos por cada um deles. Entramos então no primeiro chamado, na primeira faísca, naquele primeiro momento do toque divino, o querigma. O momento em que seu coração se abriu à divindade.
Deus ama, o pecado separa de Deus, Jesus Cristo é a solução e o convite à conversão e à fé. Como nós falamos sobre o querigma, quem nos tocou, então falamos sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O poder do nome e da pessoa e da história e do que viveu e o compromisso da vida nova. A partir de então, como chegar a Jesus Cristo, o desenvolvimento de uma vida de oração, o desenvolvimento de um diálogo de amor com Deus, a partir da entrega na oração, o crescimento na vida de oração, passa pelo... Não, eu estou pensando se eu entro aqui num assunto ou não. Eu vou entrar rapidamente, mas no fim. Me lembra que eu tenho que voltar a falar sobre o caminho da salvação, da santificação, tá? Porque isso assim, é toda uma área dentro da igreja, mas eu vou rapidamente falar porque eu estou comentando isso. Então, a vida de oração é que nos permite essa conexão com Deus, essa presença real de Deus na nossa vida, ou por orações eclesiásticas, as orações formais, as fórmulas que nós temos, ou orações simplesmente pessoais. Jesus, obrigado por ter nascido. Deus, obrigado por ter nascido. Ponto. Obrigado por acordar essa mulher. Ponto. Isso é uma oração. Isso é uma conversa com Deus. No carro, em qualquer momento. Falamos então dos princípios morais da vida cristã, sobre o amor, a justiça, as virtudes. Falamos sobre as virtudes teologais e as virtudes cardeais e como elas influenciam os nossos dias a dias e como elas nos ajudam a desenvolver as virtudes que, somadas às virtudes envolvidas com os mandamentos, nos colocam em posição de agir da ação de graça. Porque o importante, falamos sobre o mandamento, deixa eu acabar o mandamento, eu volto a ler. O importante, aqui, tem tanta coisa na cabeça, o importante de entender os mandamentos, a primeira e a segunda tábua, e se você unir ao entendimento das virtudes, começa a criar em você, que nós conversamos sobre a metanoia, a transformação. Porque a verdadeira transformação acontece quando você, ao ter a informação disso tudo, se permite a formação de forma que você deixe de agir assim, não porque eu não quero mais pecar. Você passa de eu sei e não quero mais pecar para porque eu entendo, eu quero amar. Então, quando existe só informação, o foco é eu não quero pecar. Quando a formação e a metanoia começa a acontecer, o foco passa a ser eu quero amar. Porque a virtude já existe em você. A maior das virtudes, a caridade. Passamos então pelo santo sacrifício da missa. O que significa cada uma das 4 fases? Que parte existe dentro de uma das 4 fases? O significado, a importância, a atitude em cada uma dessas fases. Conversamos sobre o ano litúrgico, como ele é dividido. Falamos sobre os locais onde pode se celebrar, quem pode celebrar, a estrutura de monges, de frei, abades e todo o resto. Entramos então nos sacramentos da iniciação cristã. Passamos para os dogmas e as doutrinas. Fechamos então o ano com os sacramentos, onde nós completamos os 4 que nós não tínhamos completado na iniciação cristã. Resumo rápido de alguns meses de aula. Agora, vocês têm noção do volume de informação que vocês receberam até agora? E a nossa esperança é que de formação também estamos só na metade. Né? Nós entramos quando nós entramos na fase do catecumenato, na segunda fase do OCA, é uma fase onde o pré-catecumenato foi todo aquele início. Vocês recebem a fundação, a base, os conceitos básicos, para que vocês decidam, eu quero continuar, eu quero me aprofundar na fé. Esse é o momento em que vocês passam do pré-catecumenato para o catecumenato. Eu quero me aprofundar na fé. Lá na frente, vocês vão dizer,
eu me entrego à fé, quando vocês serão então eleitos. E vocês passam para a fase de iluminação e purificação durante a quaresma. E a partir do fim da quaresma, entra então na mistagogia, que é a fase de desenvolvimento através do que você aprendeu. E é por isso que o trabalho da comunidade agora é que vai te alimentar. A partir de então, porque não tem mais aula. É a vida pós-OCIA. Tá? Os dons do Espírito Santo. São 7. Mais uma vez. Tudo bem até então? Passagem rápida. São 7. Voltando à questão do caminho da santificação. Vou passar rápido sobre isso, tá? Mas eu quero que vocês entendam porque... Primeiro, a importância dos santos para nós, né? Porque os santos são pessoas como nós. Então, a importância dos santos é mostrar o seguinte: qualquer ser humano que se entregue pode alcançar níveis de santificação. Mas existem, na verdade, na teologia, 3 níveis. Tá? Você tem os níveis principiantes, os níveis progredidos e o nível perfeito. Tá? Esses níveis é o crescimento na fé. Para que você cresça nessa fé, existem algumas vias, são as vias místicas. A primeira via é a via purgativa. Quando você começa a desenvolver uma vida de oração, e você começa a desenvolver as virtudes, e você começa a ter muita informação, você começa a ficar muito caridoso, e você acha que você é a melhor das pessoas, porque agora você é um católico perfeito, você tá desse tamanho, né? Tua bola tá cheia, mas a porta é estreita. Ao crescer no conhecimento e na atitude, no alter ego, você esqueceu da humildade. Então, nesse processo, para você passar pela primeira porta estreita, que vai te movimentar do purgativo, para você deixar de ser esse primeiro nível para o segundo nível, que são as prioridades, você tem que então desenvolver a humildade a partir que você tem conhecimento. Essa é a parte muito difícil, porque você continua aquelas normas, eu sei tanto, mas eu não sei nada. Eu sei muito, mas eu não sou nada. Muita gente nunca passa por essa primeira porta. Não significa que é ruim. Significa que esse caminho da santificação foi bloqueado pelo ego. Né? Seria vaidade? Vaidade, tudo. Vaidade, relevância. A pessoa achar que porque a pessoa sai muito, as pessoas perguntam muito para você, então você é melhor que as pessoas perto de você. Ou se você está comentando alguma coisa e alguém te questiona, você fica chateado. Você não fica interessado. Pô, pode ser que tenha um ângulo diferente aí que eu nunca tenha notado. Você não tem a fome de aprender, você tem fome de mostrar. Entendeu? Então o que está operando em você não é mais o Deus da caridade, da fé e da esperança, as virtudes teologais. Né? O que está operando em você já é o mundo. Jesus falou, seja como eu, né? Manso e humilde. Manso e humilde de coração. Então, quando você passa dessa primeira etapa, primeira parte que você passa, então, você começa a via iluminada. A via iluminada é o grande crescimento espiritual até que você desenvolva um amor tão grande por Deus que você se entregue totalmente. Foram os grandes santos. E o que aconteceu com os grandes santos quando eles se entregaram totalmente? Quando eles passam por essa segunda parte, eles passam por a parte de perfeição, eles entram na via punitiva. É quando eles entregam todas as suas dores e angústias, e muitos deles viveram e pediram as dores, as chagas, os desesperos, para salvar os outros. É o momento que eles podem dizer, não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Porque naquele momento eles vivem o amor de Cristo na sua plenitude.
É até o ponto que eles estão casamento com Jesus. 7ª morada, comunhão perfeita. Tá? Então esse, muito resumido, é o caminho da santificação. É o caminho da santidade. Todos têm que chegar lá? Não. Cada um de nós tem jornada diferente, necessidades diferentes, tem verdades diferentes, mas é importante que nós entendamos que o nosso objetivo é caminhar nessa estrada e não chegar no primeiro ponto de gasolina, legal, já cheguei até aqui, tá bem, vou fazer o mínimo, acredito que vou ser salvo. Né? Então, eu não vou falar dos 7 dons naquela sequência, porque existe um crescimento, uma evolução dentro dos dons do Espírito Santo. Então eu pulei aquele chart, vou falar sobre cada um deles a partir dessa escala. Tá? O primeiro é o temor a Deus. Temor a Deus é aquela coisa que acontece quase que inicialmente no querigma. E eu quis fazer a revisão porque eu vou estar tocando em vários dos conceitos que nós vimos até agora. Tá? Então, momento do querigma. Tá? É aquele momento que você começa a entender, existe um Deus. E Ele é muito poderoso. Ele faz o que quiser. Se criou o mundo, pode acabar com o mundo, pode acabar comigo. Então se estabelece aí 3 temores. Existem 3 tipos de temores. O temor humano, o temor servil e o temor filial. O que é o temor humano? Talvez estou com medo que roubem meu carro. Estou com medo que me machuquem. Estou com medo que machuquem, que quebrem o vidro da minha casa. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo de coisas do mundo. Medo humano. Primeira base. Você começa por aí. Aí começa a desenvolver religiosidade. Aí você começa, eu creio em Deus, eu creio em Deus, acredito em Deus e tudo. Não quero pecar. Agora, eu não quero pecar porque eu tenho medo de Deus. Porque se eu pecar, Deus vai me punir. Esse é o medo servil. É aquele primeiro momento. Eu não quero pecar. Aí você passa a sentir repulsa do pecado. Você passa a não querer pecar. Você passa a não querer pecar porque você entende que ao pecar você ofende quem se entregou por você. Você ofende quem te sustenta. Você ofende quem criou o mundo e tudo à sua volta. Você ofende a que tudo pertence. Porque tudo, absolutamente tudo no mundo pertence a Deus. Nós somos meros administradores desses recursos. Ele os tem, ele os sustenta. Nesse momento você começa a agir por amor. Amor filial. Eu não vou fazer isso que meus amigos querem fazer, porque se eu fizer, minha mãe vai ficar muito triste. Eu não vou fazer por amor à minha mãe. Não é porque eu não tenho a vontade de fazer. Não é porque eu tenho medo da minha mãe. É que eu não quero que ela se decepcione comigo. Isso é amor filial. Quando você move do amor servil para o amor filial, você deixa de não querer pecar e passa para querer amar. Então, o temor a Deus, o dom do Espírito Santo, é quando ele te alimenta a não querer ofender a ele e não ter medo dele. Não querer ofender a ele. É que a tradução temor a Deus, às vezes dá esse aspecto, nossa, um dom, eu tenho medo de Deus? Não, é o temor de não querer ofendê-lo. Por quê? Para chegar nesse ponto e não querer ofendê-lo, você desenvolveu o quê? Um amor por Deus. Mas não é um amor natural, porque o natural é que você pecasse. O natural é que você agisse pela carne. É algo mais forte que você, que vem te transformando de dentro para fora. Porque quando eu perguntei aonde reside o Espírito Santo, lembra que no batismo você recebeu aquela primeira semente do Espírito Santo. Então o Espírito Santo reside em você.
Quando você fala, vinde Espírito Santo, você não está falando, vinde Espírito Santo somente. Você está falando, vinde Espírito Santo. Brota, cresce. Eu sei que você está aí. Vem, me toma, me ajuda a crescer, me salva. Vinde, Espírito Santo. Vinde, me conecte, me religue. Religião, religar a Deus. Então, essa chamada do Espírito, esse amor que é criado é a piedade. É você viver um amor que Deus te deu, um amor que não é seu. É um amor que te foi dado, que não é natural, é sobrenatural. Essa é a piedade, é viver a caridade de Deus. Quando você vive a caridade de Deus, você então também pensa sobre a criação divina. E o que é a criação divina? É tudo, é todos. Para isso o Espírito Santo te dá a ciência. O que é a ciência? É o entendimento da criação divina, é o respeito à criação divina, é viver a criação divina. Tudo, de rochas a animais, aos seus irmãos, às suas irmãs, às instituições. Todos os recursos de criação divina, é você ter uma apreciação. É por isso que São Francisco chamava a morte de minha irmã. Olha a profundidade disso. Ele tinha uma ciência tão grande que ele chamava um evento de irmão. Ele chamava passarinhos de irmão. Não é porque ele era maluco ou porque ele era amante da natureza. Não! É porque ele era rico na ciência de Deus, a ciência da alma. No momento em que você busca agir da forma certa, tem o amor para agir, entende a criação divina, você então precisa agir para garantir que o certo é feito. E para que você consiga agir, o Espírito Santo te dá a fortaleza para que você lute contra o mal, para que você lute pelo bem e para que você consiga ter força para agir. Ele te dá a fortaleza. Mas como é que ele te dá? Ele te dá porque ele está parado ao teu lado, assim, com conta-gotas, 3 gotas de fortaleza, 2 gotas de piedade, nossa senhora, 50 gotas de temor a Deus. Não, né? Ele vem porque você pede. E você pede, você está orando. Senhor, me dê forças. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Me dê forças. Me dê forças. Porque eu estou frente a uma decisão que eu não consigo decidir. Preciso, Senhor, do seu conselho. Não somente para decidir mais entre o bem e o mal, mas agora pode ser decisão entre 2 coisas boas. Mas você não sabe como agir. No momento que você para, ora e fala, Senhor, me mostra um caminho, preciso de Ti, me ajuda a discernir, sabe, dá-me uma luz, dá-me a força, me ajuda a decidir, toca a minha inteligência, intus legere, inteligência, ou seja, é entender entre as opções. Agir com intus legere é agir dentre as opções, com inteligência. Porque a partir do conhecimento você já tem um entendimento. Você tem uma visão que você não conseguia ter. Você tem um entendimento das coisas, uma clareza que não existia. Você consegue ver através da bajulação a segunda intenção. Você consegue ver através de uma brutalidade que existe um coração ferido.
você consegue ver o que o teu olho humano não veria, porque os sentimentos te proibiriam de ver. Porque a carne te diria, te bateram, bata de volta. Te bajularam, agradeça. Essa pessoa gosta de você. Essa é a natureza. Porém, a inteligência, a tua capacidade de ver entre as linhas, a inteligência te permite ter o entendimento do que está acontecendo, que vai te ajudar a tomar decisões certas. E para tomar, então, a decisão certa, Deus te alimenta com a sabedoria divina, o entendimento de que atitudes, que decisões, que formas de amar, que tipos de caridade, que respeito você deve ter, que força você precisa, que conselhos você recebeu e pode dar, que entendimento você tem da situação, para que as suas ações sejam somente para glorificar a Deus. Porque é para isto que nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo não é aquele que te arrepia. O Espírito Santo é aquele que te faz agir. Ele é um poder, como eu falei. Ele é uma força que vai te alimentar. Se você o buscar. Medicamento existe. Se você não tiver a atitude de tomar o medicamento, de nada adianta. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos vela, o vento soprando na direção contrária. Ininterruptamente, nós temos águas turbulentas. É o nosso barquinho e é o tamanho da vela que garante para que direção nós vamos. Vida de oração aumenta a sua vela. Dom do Espírito Santo sopra na sua vela. Você carrega e o teu testemunho carrega outros. E é por isso que vocês estão aqui. Porque vocês são evangelizadores, apóstolos, sacerdotes, reis e profetas. Esse foi o seu batismo. Sacerdote, rei e profeta. Eduardo, tem uma pergunta. Tenho um pouco de dificuldade de diferenciar a piedade, como o Paulo fala ali em 1 Timóteo 4, né? Que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade para muito é proveitoso. E como protestante, a gente via essa palavra como uma muito próxima, muito similar ao amor que os católicos veem como caridade. Né? A Bíblia protestante não tem essa palavra Com essa conotação. Com essa conotação. Ela, 1 Coríntios 13 ali, ele fala de amor, ele não fala de caridade. Né? Qual é a... Não é só uma diferença semântica. Um é o dom, que é o amor, e qual seria a diferença entre a piedade, no catolicismo, a piedade e a caridade? Piedade é a sua capacidade de desenvolver a caridade. E o amor e caridade não são a mesma coisa. Amor é um sentimento humano. A caridade é um dom divino. A caridade é a forma de você fazer com que o seu amor seja o amor de Deus operando em você. Então, Deus desenvolve um amor em você que é maior que o seu amor natural, que é o amor. A piedade... Um slide para nós. A piedade move a adorar a Deus como nosso Pai amoroso nos amou. Então, o dom da piedade vai desenvolver em nós um amor da forma que Deus quer que o amor seja. A caridade é o resultado. Se você olhar a palavra caritas, é amor, mas é simplesmente uma questão etimológica. Mas a caridade é a sua atitude, a partir do momento que você tem este amor. Mas a atitude de caridade deste amor não é um amor qualquer, é o amor trazido através do dom da piedade.
o amor que Deus te deu, um amor que você não tem, naturalmente falando. É complexo, é. É complexo porque você está pensando no significado das palavras. Né? Mas a piedade é o dom que te permite receber o amor de Deus, que é um amor que nos é dado, nós não o temos. As transformações que a nossa vida de oração causam em nós nos habilita a receber esse amor. Este amor divino, em colocado em prática, demonstra a caridade de Deus. Entendeu? E é ótimo que em 1 Coríntios é quando Paulo fala muito sobre o carisma e os dons do Espírito Santo. No mesmo capítulo. Né? Então, é por isso que ali, quando ele bate ali a piedade, ele está vindo numa proposta de amor eterno, amor absoluto. Entendeu? Então, para ele, amor e piedade não são a mesma coisa, porque amor é um amor que pode ser um amor filial, um amor. Não é o ágape, né? Não é o ágape. Pode ser o eros, pode ser, não é o ágape. Piedade é ágape. Uhum. Entendeu? Então, nesse contexto, você consegue diferenciar bem a palavra, os três amores possíveis, todo está contido no amor, versus piedade ali é ágape, a caridade, amor de Deus. Amor? A piedade ou a caridade? É que você falou o contrário. Não, a piedade, o dom da piedade vai te trazer o amor. Beleza. Que gera E a a caridade seria esse amor que a piedade traz é o ágape, que te permite amar aos outros como Deus nos amou. Ou seja, é o amor que Deus nos alimenta. Não com o meu amor. Não com o nosso amor. Porque o nosso amor natural nós não faríamos. É limitado, é. Quando nós somos alimentados do amor de Deus, nós entendemos o que é amar o próximo, porque nós fomos alimentados desse amor que nós não temos. A nossa natureza humana não carrega esse amor. Por desenho, até por causa do pecado original. Né? Não por desenho, por consequência. Tá? Clareou. Obrigado. Criou dúvida? Essa discussão criou dúvida? Não? Criou dúvida? Um pouco. Então vamos lá, que dúvidas? Eu fiquei na dúvida entre caridade e piedade. Eu entendi que caridade é um amor em prática. Agora, Piedade é o dom. Agora, É o dom. É isso que o Espírito Santo nos alimenta. Ele nos dá a É a capacidade. graça, amor. Hã? Toma graça. É uma graça, é uma Uma graça, graça. é uma graça. Ah. Dom é uma graça. Essa capacidade de nós entendermos e desenvolvermos esse amor vem através do dom da piedade. Tem uma pergunta que eu lembro que... Pergunta, gente, porque isso aqui isso aqui é super complexo. Nós estamos falando de Deus aqui. Nós agrupamos Deus em 7 palavras. Entendeu? Então, tem muito por trás disso. Então, pergunta mesmo. A questão dessa parte de discernimento, né? Mas você, eu quero fazer o que Deus quer pra mim, né? Como discernir. Então, aí, essa parte de discernimento vai entre mais ou menos 3 dos dons, do conselho, do entendimento e da sabedoria. Na verdade, discernimento existe em todos eles. Porque em todos eles, sem exceção, você é chamado a agir pelo bem e se afastar do mal. Cada um deles traz um desafio diferente a isso. E você vence o mal de formas diferentes em cada uma dessas etapas. Então, o discernimento de servir entre o bem e o mal... Sim, mas de discernir entre escolhas, né? Conselho. Escolhas boas. Conselho. Me parece que o protestante, ele tem mais, não vou dizer entendimento, mas ele vem com aquele discurso, né? Foi uma resposta de Deus, né? A gente, católico, não tem esse costume, né? Eu escolhi ir para aquele lugar porque eu recebi uma profecia, uma resposta do Espírito Santo.
O que eu via Posso segurar esse avião no minutinho? Porque nós vamos falar sobre isso nos carismas. é um pouco disso também, porque, por exemplo, muito também de, às vezes, né, quando eu morei no Alabama, né, que eu frequentei bastante antes de entender melhor a igreja protestante, né, a igreja batista. Daí, vamos supor, tinha um grupo de oração e tudo mais, aí eles falavam assim, né, alguém estava precisando de discernir, fazer isso, aquilo, aí eles oravam e aí abria a Bíblia e falava aqui, ó, abria a Bíblia, Deus me tocou e falou que essa passagem, isso acontece. Deus não tá falando nada comigo pra abrir a Bíblia em tal coisa e apontar o dedo e falar alguma Ou coisa. uma profecia, né? Porque o pastor falou que ia acontecer tal coisa e da pessoa, na verdade, vira Olha só. crente, né? Vamos voltar com a primeira definição. Os dons do Espírito Santo, eles são feitos para o nosso desenvolvimento, para o bem do reino dos céus, não para benefício próprio. Então, toda vez que alguém agir de qualquer forma em que pareça que essa pessoa está usando um dom para ter algum benefício próprio, não é dom do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo não vêm para engrandecer ou beneficiar ninguém. Vem para nos desenvolver no nosso caminho da salvação, porque isso vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus. E ao glorificar a Deus, nós estamos cumprindo nossa missão de amá-lo e sermos santos. Os carismas do Espírito Santo vêm para edificar a igreja e não nenhum padre ou nenhum papa ou nenhum sacerdote ou nenhum bispo ou nenhuma instituição. A igreja, o corpo visível do corpo místico de Cristo. Se qualquer pessoa estiver usando um carisma, benefício próprio ou de uma instituição, não é de Deus. Ou não é, pelo menos, como foi desenhado. Não é a intenção. Entendeu? Vamos falar um pouquinho mais, que eu vou entrar em carisma daqui a pouco. Tá bom? Respondeu, mais ou menos? Sim. Mas então, tipo assim, quando as pessoas falam assim, tem uma inspiração, né? Deus me falou. É, isso daí que Eu eu queria rezo. entender também, porque Vamos, tem muitos então, amigos vamos lá. evangélicos que eles me falam, isso foi uma resposta de Deus, foi Deus, apareceu, não sei. E isso é muito complexo pra minha cabeça, né? Mas Vamos aos poucos. como é que Vamos aos tu falou poucos. contigo, como é que te deu a resposta do que tu perguntou? Existe quem veja divindade? Existe. Na nossa história, temos gente que viu Maria, que viu Jesus Cristo. Temos um caso de quem viu São José. Existe. Já viram santos? Existe. É normal? Não é normal. É comum, né? Não É, é comum. não é É comum. normal, É normal, não é comum. Muito Exato. bem, obrigado pelo uso da palavra, é isso mesmo. Não é comum. Existe quem ouça vozes? Existe. Todas as vozes são de anjos bons, entidades boas? O que nós sabemos sobre anjos? O dia que puder ter um pouquinho mais de aulas aqui, nós vamos fazer uma aula sobre angiologia. Que realmente vai ser maravilhoso. Você entender os anjos e os demônios é uma coisa assim poderosa. Mas o que nós sabemos sobre a angiologia, sobre os polos angélicos, né? Sobre os 9 níveis? Nós sabemos o seguinte, que os anjos respeitam Deus. Os anjos agem como Deus. São extremamente obedientes. Eles nunca vão vir te catucar. Porque eles respeitam o fato que nós temos livre-arbítrio. Então, se nós não chamarmos o nosso anjo da guarda, ele vai ficar vendo os demônios te tentando, te empurrando o tempo todo. E ele não vai fazer nada. Ele não pode. Porque essa é a definição. Nós temos o livre-arbítrio. É Deus que causa as coisas ruins no mundo? Não, é o homem. O que Deus faz, perdoe, Senhor, pelo termo usado, é um grande aproveitador de situações.
Já que o mal aconteceu, eu vou causar algum bem maior disso. Mas quem fez o mal não foi Deus. Quem fez o mal foi o homem. Ele falou, bom, o mal está feito. O que eu posso tirar de bom disso daqui? Então ele converte o mal em algo sempre bem para nós, para a nossa salvação. Mas o mal é feito pelo livre-arbítrio. Então os anjos, eles não vêm conversar com a gente. Não existe incorporação espiritual. Não de anjo. O anjo, ele está do nosso lado, nosso anjo da guarda, o nosso anjo do casamento está conosco. Nós podemos ter acesso a outros anjos, se assim for a vontade divina, por qualquer razão que seja. Então, na Bíblia nós temos arcanjos que apareceram para pessoas. Era uma ordem divina. Essas pessoas tinham seu anjo da guarda, tinham, da mesma forma que nós temos. Mas, por vontade divina, houve a necessidade de que outros anjos ou arcanjos aparecessem para pessoas durante o Antigo Testamento. Durante o Novo Testamento também, né? Mas, então, quando eu oro, voltando à pergunta, quando eu oro, estou falando de mim. Cada pessoa tem uma vida de fé diferente. Quando eu oro, quando eu comecei a orar, era uma conversa entre eu e Deus. Eu falava muito e escutava pouco. Eu só falava. Obrigado, Senhor. Estava tendo essa conversa com o Léo no outro dia. Eu só falava. Só falava. Perdoe, Senhor, porque eu sou pecador. Obrigado por isso, A, B, C, D. Gostaria de pedir tal. Ofereço as orações, papá. Formulazinha. Eu falava. Acabei a minha fórmula. Fui embora. Mas a verdade é que Deus tem muito mais a falar para nós do que nós temos a falar para Ele. Então, uma vida de oração em que você reza uma fórmula qualquer que seja, acaba a fórmula e se levanta, você não está orando. Você está ditando palavras para Deus. E, sinceramente, não precisa, Ele conhece o teu coração. A oração é quando você começa a ter um diálogo. As palavras são escolhidas por uma razão muito forte. Quando eu falo que a oração é um diálogo de amor, é porque tem pelo menos duas pessoas nessa conversa. Se você só fala e não escuta, não tem diálogo. Como é que foi a minha jornada? Mais uma vez, pessoas têm jornadas diferentes, vêm e eu escuto vozes? Não escutei. Eu oro bastante. Não escutei. Agora, olha só que incrível. Eu começo a rezar. Comecei a rezar, sei lá, vou pela minha fórmula. A, B, C, D, puf! Cara, viajei. Saí dali totalmente. Comecei a pensar num problema que eu estava tendo. Você me deu aquela viajada no meio da oração. Aquele problema que eu estava tendo com aquela pessoa que eu não sei, que de repente eu começo a ter ideia, eu começo a estar conversando com essa pessoa, eu começo a falar coisas que eu nunca tinha pensado. Caramba, eu deveria ter feito esse comentário. Eu começo a ter ideia, e depois eu falo, perdão, Senhor, perdão, porque eu me desviei, não queria, perdão, peço perdão, volto à minha oração. Aí comecei a ficar angustiado, porque, eu não conseguia me concentrar na oração, Por que o inimigo estava ali atrapalhando a minha oração diária todo dia? Um dia eu parei e pensei assim, de onde vêm essas ideias? A verdade é que essas ideias estão trazendo paz no meu coração. Estão me deixando ver ângulos, estão me deixando ver argumentos, estão me deixando ver uma situação que me angustia de uma forma que me ajuda a resolver. Aí eu parei e pensei, será que realmente é o inimigo que está falando comigo? A partir daí eu relaxei. Então, se eu viajar, eu deixo viajar. E eu começo a ter conversas com pessoas, resolver problemas, ter situações. E eu começo a ter ideias que vêm, só Deus sabe da onde, entendeu? Para mim, isso é o Espírito Santo conversando comigo. Porque são ideias que eu não teria, sobre assuntos que eu já quebrei a cabeça pensando durante o dia que nem um louco e não consegui achar. São coisas que me trazem paz.
Isso é o mais importante. Eu O que é lembro de disso. Deus traz paz. Tem uma passagem que eu sempre leio pra saber disso. Qual que é que fala disso? Que faz, Que as coisas de Deus sempre vão te trazer paz. Se não é de Deus, não te traz. não te traz paz. Mas isso é pura Então, verdade. essa é Tem uma uma, passagem. é uma definição que é muito importante. Se você achou uma resposta, essa resposta te angustia, não é de Deus. Se você achou uma resposta, essa resposta te incomoda porque vai te dar muito trabalho, mas você tem a sensação de que é o que tem que ser feito, essa é uma resposta divina. Então a sua pergunta, tem gente que escuta? É possível. Acredito. A forma que Deus fala conosco é auditiva? Não. Mas tem gente que escuta. Tem gente que escuta. Então pode ser que alguém abra e não ouça a palavra, mas tem essa sensação de uma direção, Tem uma iluminação, né? tem uma iluminação, Sim. é possível. Agora, essa iluminação é porque ele quer alcançar alguma coisa? Porque ele ou ela querem. É aí que vem a questão da inteligência. É você entender entre as escolhas e as linhas o que está por trás daquela decisão que foi tomada. Em nome de Deus. Porque me disseram. Porque o Espírito Santo falou comigo. Né? É perigoso, nós somos fracos. Nós somos fracos e somos nada frente dos anjos, né? Conheço algumas pessoas que baseiam todas as decisões mais importantes da vida nesse tipo de ação. É abrir a Bíblia, vi uma conheço gente bandeirinha assim assim, também. então eu Apareceu o arco-íris. Geralmente são protestantes. Não, isso é ótimo. A gente também Aí eu conhece acho gente que é mais uma questão assim, a pessoa é um pouco imatura e não quer tomar a responsabilidade da própria vida Leite nos e dedos. joga em Deus, não, porque eu estou fazendo isso porque Deus. Foi Deus me não sou ensinar. eu. O que falta? Fortaleza. Falta fé, a fé verdadeira. Falta, nesse caso, fortaleza. Então, eu também conheço gente que faz isso e tem gente que tinha muito dinheiro e hoje está super endividado. Porque Deus... Aí procura pessoas que têm o dom para acreditar no que elas... O que deve fazer? Acredita numa... Na profecia do pastor. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, lembra que os anjos são entidades que foram criadas por Deus, na face de Deus. Viviam junto a Deus, o amor de Deus, louvavam Deus. Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dessas pessoas a irem contra Deus. Você acha que nós somos pinto para Lúcifer? Entendeu? Então, se nós não estivermos garantindo que a nossa vela está muito bem preparada para que qualquer ventinho não deixe que no mínimo a gente anda para trás, nós vamos ter problema. Tenho uma dúvida. Por causa do meu problema auditivo e tudo, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer orações em voz alta. E eu já vi em alguns lugares que é meio que requisito que a oração seja vocal. Não Tem é. que ser vocal, pode ser na mente. Não. Como é que é isso? Não é. O que é? Nós somos elementos nós somos elementos sensoriais. Nós entendemos o mundo através da imagem, da audição, do cheiro, do toque. Quando você fala e você escuta as suas palavras, tem força para você. Mas lembra, você está falando, para começar, só Deus ouve seu coração. Os anjos não ouvem, nem os bons, nem os maus. Então, quando você fala, todos ouvem. Então, primeiro ponto, que muitas vezes uma oração pensada de você com Deus é uma conversa com Deus, ou com a Virgem Maria, ou com o santo que quer que interceda por você. É uma conversa sua
Virgem Maria ou o coração também? Ou você fala, você conversa com ele, entendeu? Então, o que acontece? Tem problema falar? Que orações que se pedem que sejam faladas? O terço. São as eclesiásticas. Por quê? Porque a fórmula tem um poder específico. A Ave Maria tem poder. Da mesma forma, a transubstanciação só pode ocorrer com as palavras exatas. Você não vai ver um padre fazendo de cabeça. O padre fala aquelas mesmas palavras 5 vezes por dia, 7 dias na semana. Você vai ver que o padre vai sempre olhar para mim e para a Bíblia e vai... Porque as palavras têm que ser exatas. Porque se não forem, o poder divino não atua. Então você rezar, por isso que eu brinquei, não podemos rezar o Pai Nosso da forma errada, não é perdoai, é perdoai-nos. A fórmula eclesiástica tem poder. Então você não pode. Você quer colocar alguma coisa após, tudo bem, virou uma oração pessoal. Virou oração pessoal. Mas o pedaço da oração, aquela oração eclesiástica, aquela fórmula, tem que ser precisa. Porque ela tem poder. A palavra tem poder. Oração pessoal, não, você opta por falar ou não. É que às vezes ao falar, ao você se escutar, você tem uma sensação diferente. Tem gente que prefere. Mas o anjo da guarda, ele até conhece a sua personalidade, te conhece muito bem. Então ele vai, muitas vezes, mesmo sem você falar, pelas circunstâncias, ele consegue criar, eu acho que está acontecendo isso. Mas nem sempre ele vai conseguir entender tudo. Ele precisa que você fale. Ele precisa que você fale. Então quando você quer pedir alguma coisa, como eu estava falando, fim de Espírito Santo. Ô meu anjo da guarda, me ajuda a decidir. Me dá uma luz, me mostra uma luz, me mostra um caminho. Você pode pedir intercessão do seu anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda da pessoa com quem você está preocupado. Olha, você vai numa negociação, ou você está, sei lá, seu filho vai sair para uma festa, você fala, ô meu anjo da guarda, conversa com o anjo da guarda dela, não deixa ele se meter em nenhuma confusão. Conversa com o anjo da guarda dele, não deixa ele se meter em nenhuma confusão. Você pede para os anjos da guarda se ajudarem. A minha pergunta, para mim não ficou claro. Nossa Senhora é nosso anjo da guarda que escuta nosso coração? Não, só Deus escuta o nosso coração. Nossa Senhora também, não. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Então a nossa oração tem que ser em voz alta. Não é voz alta, você tem que murmurar. Não, voz alta é que nem o terço. É que nem o terço. O terço, eu faço mentalmente. Não. O terço você tem que falar. No mínimo você tem que mexer a tua boca. Mesmo que você não emane o som, você tem que dizer. Então só Deus é no silêncio. Agora não, eu vou verificar esse negócio. Para mim, vamos ver. A gente vem na próxima aula com a informação. Não vamos pegar a exposição, vamos ver a questão escrita também. Mas a questão da relação com Deus é por quê? Porque Deus, independente de você estar falando com Deus, Deus conhece o teu coração. Então, assim, é muito mais do que ele escutar o teu pensamento. Ele conhece o teu coração. Entendeu? Os carismas. Como eu falei, os carismas são eventos, são poderes que são dados para edificar a igreja. O Espírito Santo veio ao mundo para edificar a igreja. Que igreja? O corpo místico de Cristo. Nós e todos os outros que participaram da Igreja Católica vão participar até o fim dos tempos. Qual é a sua natureza? São dois extraordinários mencionados na carta. Voltando à carta de São Paulo, Coríntios. A natureza dos dons. Dos dons é para ajudar o nosso caminho individual de salvação. Os carismas para a edificação da igreja. Dois objetivos distintos. O propósito dos carismas, ferramentas para a missão da igreja, não sinais de santidade pessoal. Então, se alguém recebeu a capacidade de falar algo, não é para que essa pessoa vire um santo em volta da pessoa, uma relevância imensa para a glorificação da pessoa. É para que essa pessoa haja para glorificar a Deus. Então, deu poder a alguém de fazer algo e vem e vai. Vem e vai. Isso é muito importante. Segundo uma pesquisa rápida,
Deus e Virgem Maria escutam sem precisar falar. Então, estou corrigido. A Virgem Maria também. Tá? Obrigado. A importância são essenciais para a vitalidade espiritual e a missão da igreja. Mais uma vez, são alimentos de graça para a nossa transformação no nosso caminho de salvação. Tanto os dons quanto os carismas. Tá? Porque aqui, ó, espiritual da pessoa, dons. Estrutura da igreja, carisma. Tá? Discernimento. A igreja é chamada a discernir a autenticidade dos carismas para o bem comum. Voltando à conversa, se alguém fala, eu escutei do Espírito Santo, o Espírito Santo me disse, a igreja para e fala, deixa eu entender o que está por trás, deixa eu usar a inteligência, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ter esse entendimento para ver o que olhos normais não veriam. Sobre a visão da fé, isso é uma verdade? Exemplos de carismas. Palavras de sabedoria e conhecimento. A capacidade para transmitir e aplicar a verdade divina em situações concretas. De repente você é chamado, alguém faz para você uma pergunta, ou você é chamado para fazer uma pregação, ou você é chamado como a gente para dar aula aqui. Caramba, o que eu vou falar? Quando eu falo que eu brinco, que eu rezo para o Espírito Santo e falo, não me deixe atrapalhar a sua aula, é literalmente isso mesmo, tipo, me usa de instrumento, sabe? Me usa. Não foi uma, nem 10 vezes que eu saí da aula tentando lembrar o que eu falei. Não sou mais especial que ninguém por isso. O que eu estou dizendo é que quando você se disponibiliza a ser usado, você é usado. Essa é a ideia. Então, e aquele dom veio, se você falar assim, dá a mesma aula no dia seguinte, eu não vou conseguir dar a mesma aula. Essa aula agora é muito diferente da aula do ano passado. Acredito que seja. Entendeu? Entendeu? Porque o resultado da aula são as conversas, a pergunta, fez alguma coisa, eu pensei na história do caminho da santidade, aí falei assim. Isso vai acontecendo como resultado da troca, né? Mas vem e vai. Ninguém tem o dom da sabedoria. A pessoa recebe o dom da sabedoria naquele momento para aquela ação. Acabou? Fé e cura. Dom da cura. O dom da fé. Isso é exercitado através da oração. Você recebe uma semente. É a tua decisão trabalhar essa semente. Você recebeu um dom inicial. É você que alimenta ou não. A fé é esse alimento. A fé, tem uma lição, eu gosto muito de fé, que é um pouco complexa, mas a fé é entender o amor de Deus sobre a visão de Deus. A fé é a tua capacidade de entender o amor de Deus da forma que Deus vê amor. Então, quando você fala assim, define amor, quando você tem fé, o amor que você definir não é o amor que você acredita, é o amor que Deus te alimentou para definir. Então, quanto mais você desenvolve uma vida de oração, mais graças você recebe, mais você entende o amor de Deus. E mais, porque isso é fé, e mais você desenvolve a caridade. Porque a caridade é o amor de Deus em prática, através do dom da piedade. Estamos brincando? Um mero instrumento. Então, cura, dom da cura. A pessoa tem o dom da cura? Tem. Mas a pessoa tem o dom da cura? Não. A pessoa recebe o dom da cura. Tem uma situação, o Espírito Santo fala, eu Espírito, não vou agir. Eu preciso mais nada que você haja. Sempre que há o dom da cura, antes vem outros dons. Vem entendimento, vem conselho, vem sabedoria. Porque a pessoa que vai curar precisa entender o que vai fazer.
Quando a pessoa vai curar, quando você vê a pessoa de dom da cura, aquela pessoa já sabe exatamente o que vai fazer. Eu estou te curando de uma dor criada pelo, sei lá, por tal pessoa há 30 anos atrás. Eu vou retirar isso do teu coração. Vamos orar junto. A pessoa que está orando para tirar sabe que está indo atrás daquele problema. Não fala assim, vamos orar junto para te aliviar dos seus pecados. Não. Isso não é cura. Entendeu? E tem cura física e tem cura espiritual. Em todos os casos, antes da cura, é precedido de um outro dom que informa a pessoa o que deve ser curado e como deve ser curado. Tá? Mas, mais uma vez, veio e foi. Aquela pessoa não vai fazer 10 minutos depois a mesma cura em outra pessoa. É o que Jesus Cristo fez quando ascendeu, né? Deixando o Espírito Santo e fazendo com que os apóstolos fizessem o que ele fazia antes. Mesmo quando ele fez antes dele ascender, ele Sim, distribuiu. sim. Houve um momento que ele, em dupla, mandou eles em missão Exatamente fazer. isso. Mas quando ele, né, ressuscita e depois ascende, ele deixa, e todos os apóstolos, tá lá, eu estou agora lendo a parte do Ato dos Apóstolos, onde eles estão espalhados, Agindo, fazendo e milagres. fazendo tudo aquilo que Jesus Cristo fazia enquanto estava presente. Quer dizer, é o dom que foi dado através do Espírito Santo ali para se multiplicar. E eles conseguem realmente, né? Foi dado momentaneamente. Foi dado momentaneamente. Ou seja, Eles não têm eles o dom. foram equipados Equipados. com o dom. Equipados. Eles não tinham o dom. O poder sempre é de Eles Deus. foram equipados. Quem fazia era Deus através deles. Então era um poder naquele momento Momentâneo. temporário. Discernimento de espíritos. É a capacidade da gente discernir entre o bem e o mal, mas voltando ao seu ponto. É um carisma para a edificação da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que nós hajamos para o bem, para edificar a nossa salvação e a nossa comunidade, a igreja. Carisma em si é tipo uma manifestação. São manifestações. Mas com uma intenção específica. Né? O dom é para te equipar a fazer algo. O carisma é para edificar a igreja. Te equipar a fazer algo pela igreja ou para a igreja. Tá? Línguas e interpretação. Esse aqui é o que muita gente fala que é dom, não é dom, é carisma. Né? Mas é o carisma mais... Cura em línguas. Mas o dom ou carisma, tem muita gente que não usa essa separação dons e carismas. É tudo dom. Dom de línguas, dom de cura, dom de... Tá? Vocês estão no outro nível. Vocês já estão entendendo assim, a definição de dons e carismas, tá? O carisma de línguas e interpretação, primeiro, não existe, por ação divina, o carisma da língua sem o carisma da interpretação. Tá? Porque o carisma da língua sem interpretação é como alguém falar em japonês para você. Alguém fazer uma palestra em japonês e não tem ninguém que entenda japonês. Houve palestra? Não houve comunicação. Não é proveitoso. Né? É você escrever uma carta e nunca abrir, a pessoa nunca abrir. O que se mais vê isso. Não há o outro lado. Então, quando há alguém agindo com o carisma da língua, terá sempre alguém interpretando. Ou deveria ter. Por isso que o certo Deveria ter. Então, para pessoas que já receberam esse carisma e que agem nessa linha, eles sabem. Se eu não tenho alguém que interprete, mesmo que eu pudesse estar falando em línguas agora, eu não vou falar. Porque se eu falar, é para me mostrar. Não é para edificar nada, não existe mensagem a ser passada. Porque ela não pode ser interpretada. Então, quando você vê alguém falando em línguas e não tem ninguém interpretando, essa pessoa está se mostrando. Agora, quando a pessoa fala em línguas, fala a língua dos anjos, o que é falar em línguas? É uma língua diferente? É a língua dos anjos? É a língua... Na época da ascensão de Cristo do Pentecostes, na verdade, eles falavam as línguas
de outras nações. E todos os entendiam. E todos os entendiam. Cada um entendia na sua própria língua. O que eu acho estranho é agora você ver pessoas falando línguas talvez inexistentes. Um ponto interessante, porque nas escrituras você vai ver passagens que diz mesmo, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos. Isso é uma analogia. Ele, em momento algum, está dizendo que existe língua dos anjos. Ele está dizendo isso. Mesmo que eu falasse uma linguagem que é divina, uma linguagem muito maior, mesmo que eu tivesse esse poder, entendeu? Então, o carisma da linguagem é a capacidade de você falar uma língua que as pessoas possam vir a entender, como em Pentecostes. Eles não saíram falando uma língua qualquer, eles falavam uma língua que eles sabiam que tinha gente interpretando. As pessoas ouviam na sua própria língua, mas eram línguas que eles sabiam. Existem línguas que não são claras e óbvias? Existem. Existem. Tem gente que fala uma linguagem que não é entendida. E as pessoas falam, é língua dos anjos? Não se sabe. Será que é um Mas a dialeto? verdade é que se alguém está exercendo essa capacidade, só deve fazê-lo se tiver ali uma outra pessoa recebendo o carisma na interpretação para dizer o que ele quis dizer é, o que ela quis dizer é, a mensagem que foi recebida é. Entendeu? Agora, a mensagem que foi recebida está edificando a igreja? A mensagem que foi recebida está confirmando uma narrativa? Daí que a igreja, lembra? A igreja tem que discernir sobre a autenticidade do carisma e do dom. E a igreja somos nós. Então, assim, eu pessoalmente, eu gosto de falar assim, porque é uma coisa... Eu não estou aqui para dar uma opinião, eu estou aqui para ensinar o que a igreja acredita. No momento que eu falo eu, isso agora é eu, Eduardo, tá? Não é a opinião da igreja. Eu fico muito desconfortável quando eu tenho perto de mim alguém que... Não faz nenhum sentido. Eu já falo... Assim, eu já me desconecto. Também nunca fizeram isso com a gente, alguém disse o significado. O significado. Mais um motivo pra Então, gente... quando faz, a pessoa falou um montão de coisa. Se alguém entendeu, não traduziu, mas para mim não significou nada. Então aquilo não me edificou. Eu sou a igreja naquele momento. Aquilo não me edificou de forma alguma. Se alguém está fazendo uma oração e nessa oração essa pessoa está sendo alimentada pelo Espírito Santo com uma mensagem que é importante naquele momento, porque eu preciso de uma cura, eu preciso entender a cura. E a própria pessoa pode fazer a interpretação se ela tiver esse dom. Também. E aí por que não faz? Não, mas às vezes Aí ela eu tem só o fico tom com da essa língua. dificuldade. Não, tudo bem. A maioria é a narrativa de todos que eu conheço. Mas eu já vi uma pessoa, inclusive foi comigo, falando num troço meio esquisito, tipo um japonês, assim, e entregando a mensagem. Isso que eu acabei de falar, uma pessoa claramente não sabe falar outra língua, né? Foi essa mensagem. A igreja vê assim, a pessoa pode ter também o dom da interpretação? Ou tem que ser sempre outro? Eu vou pesquisar e te dizer, não é o meu entendimento. Não é o meu entendimento. O meu entendimento é que um fala, Tem que ter o outro. outro interpreta. E quando os padres rezam em línguas, Eduardo? Tipo o Frei Gilson na hora do terço. Algumas vezes ele... A gente não acompanha. Isso aí também não sei dizer. O que eu posso dizer é que, segundo a nossa igreja, no momento que alguém fizer o uso do carisma de línguas, tem que ter presente alguém com o carisma da interpretação, para que a comunicação seja estabelecida para engrandecer a igreja ou o crescimento pessoal daquela pessoa. A não ser que... Tem que existir um objetivo. Naquele dom ser dado, não é dado à toa. É dado com uma intenção divina. Existe uma intenção no momento daquele evento. Tá? Eu pensei assim, a não ser que
o padre ou a pessoa esteja falando para várias pessoas e existe uma pessoa naquela comunidade que é uma outra língua que ela compreenda. Mas normalmente são línguas que não são línguas conhecidas que a gente escuta, né? Mas assim, É estranho. quem sou eu para criticar o Frei Gilson, né? Eu só estou dizendo, eu estou repetindo a doutrina da nossa igreja, né? Ensinando da nossa igreja. Então, são 8 horas. Diferença de dons e carismas. Os dons, a qualidade permanente, infundida. Você tem fé. Os carismas são dons extraordinários concedidos para o bem da comunidade e voltando, são temporários. E o propósito dos dons, santificação pessoal. Carisma, missão da igreja do bem comum. Tá? Importância na vida cristã. Os dons do Espírito Santo ajudam o cristão a viver uma vida de virtude e crescer na fé. Os carismas do Espírito Santo promovem a unidade, a evangelização e o serviço ao próximo. Lembrando a conversa inicial sobre a comunidade. E ambos se manifestam do Espírito Santo e trabalham em harmonia. Eles se completam. Conclusão e reflexão vocês têm no seu material. Dá uma olhada, pensa. É uma coisa pessoal. Tá bom? Gente, 8h04. Passei do tempo, me desculpem. Vamos fazer uma oração final?